Olá, bom dia. Hoje a nossa aula de Química será sobre as propriedades atômicas, ou seja, a propriedade dos átomos. Então, as propriedades periódicas dos elementos químicos são aquelas propriedades que variam periodicamente de acordo com os números atômicos. A tabela periódica existe para organizar os elementos que têm propriedades químicas e físicas semelhantes. Os metais e semimetais, os não metais e gases nobres formam grupos subdivididos para facilitar a localização. Mas a tabela periódica não é útil apenas para saber sobre a massa atômica, o número atômico e sobre a distribuição eletrônica dos átomos. Podemos usá-la para observar as propriedades periódicas e aperiódicas, que são usadas para relacionar as características dos elementos com suas estruturas atômicas. Então, as propriedades periódicas, elas ocorrem à medida que o número atômico de um elemento químico aumenta, ou seja, assume valores que crescem e decrescem em cada período da tabela periódica. Entre as propriedades periódicas temos o raio atômico, a energia de ionização, a eletroafinidade, a eletronegatividade, a densidade, temperatura de fusão, a ebulição e volume atômico. E a demonstração, a propriedade periódica, a eletronegatividade, cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita da tabela, uma vez que, quanto menor um átomo, maior será a sua eletronegatividade. E as propriedades aperiódicas, os valores destas propriedades variam à medida que o número atômico aumenta, mas não obedecem à posição na tabela, ou seja, não se repetem em períodos regulares. Daí que vem o termo aperiódico. Exemplos de propriedades aperiódicas: o calor específico de uma substância, o índice de refração, a dureza e a massa atômica. É válido ressaltar que a massa atômica sempre aumenta de acordo com o número atômico do elemento e não diz respeito à posição deste elemento na tabela. Então, a primeira propriedade periódica, não aperiódica, periódica, é um raio atômico, que pode ser definido como a metade da distância R igual D sobre 2, D é a distância, né? Entre dois núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, sem estarem ligados, ou seja, eles não fazem ligação química aqui, porque aí o tamanho do raio muda, e assumindo os átomos como esferas. Então, na verdade, é do último elétron, né, da camada de valência até o centro do núcleo. Então, esse é o raio de um átomo. Sendo assim, o raio atômico corresponde à metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos, sendo expresso da seguinte maneira: R é o raio igual à distância internuclear, divididos por 2. E ele é medido em picômetros, que é o PM. E essa medida é um submúltiplo do metro. Um picômetro é igual a 10 elevado a menos 12 metros. Então, nos grupos, o raio atômico aumenta de cima para baixo, pois esse é o sentido do aumento das camadas ou níveis de energia dos átomos. Lembrando que nos períodos, se um elemento está no período 3, por exemplo, ele tem 3 níveis eletrônicos. Período 4, tem 4. Então, observe os exemplos dos valores do raio atômico para a família dos metais alcalinos, da família 1A. Então, o lítio tem raio atômico 0,152, o sódio 0,186, e assim vai aumentando à medida que eles vão descendo, né, uma casa ali nas camadas, nos períodos. Então, por exemplo, o lítio está na camada número 2, o sódio na 3,
potássio na 4, e assim por diante. Observação, considerando a distribuição eletrônica em estado normal, quer dizer, sem estar fazendo ligação. Como em um período todos os átomos têm o mesmo número de camadas ou níveis de energia, quanto mais avançarmos da direita para a esquerda, maiores serão os átomos, pois a diminuição da carga positiva do núcleo faz com que os elétrons dos níveis mais externos sintam menos a atração dos prótons do núcleo. Então, observe os exemplos de variação do raio atômico para o átomo de elementos químicos pertencente ao terceiro período. Então, aqui ele deu o raio atômico em nanômetros, 0,186, para o sódio, para o magnésio, 0,160, e para o cloro, 0,099. Quer dizer, a gente aqui está indo a família 1A, família 2A e família 7A, ou família 1, 2 e 17. Então, o sentido do aumento do raio atômico nas famílias e nos períodos é de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, aqui novamente, aqui estão os maiores elementos, ou os elementos com maior raio, né? O elemento químico que possui maior raio atômico é o césio, que se encontra na família 1, né? Os metais alcalinos terrosos, e no sexto período, ou seja, esse elemento aqui. Segunda propriedade é o raio iônico. Então, denomina-se de raio iônico o tamanho que um átomo passa a apresentar após a perda ou ganho de um ou mais elétrons. Quando um átomo perde elétrons, ele é denominado de cátion. Então, é representado por X+. É que ele fica com uma carga, se ele perde um elétron, ele tem um próton a mais. Então, ele fica com carga positiva. Já se o átomo ganha elétrons, ele passa a ser denominado de ânion, representado por Y-, ou seja, se ele recebe um elétron, ele vai ter uma carga negativa maior, portanto, ele fica carregado negativamente. Então, o raio iônico de um cátion, quando certo átomo X perde elétrons e transforma-se em um cátion, X+, ele passa a apresentar uma quantidade de elétrons inferior à quantidade de prótons. Exemplo, quando um átomo de cobre, número atômico 29, perde 2 elétrons, ele fica com 2 prótons a mais, portanto, a carga será 2+. E na tabela observamos que um átomo neutro de cobre apresenta 29 prótons e 29 elétrons. Aqui o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Já o cátion bivalente cobre apresenta 29 prótons e 27 elétrons. Como o núcleo promove uma maior atração sobre os elétrons presentes nos orbitais em razão de um maior número de prótons, ocorre a diminuição do seu tamanho. Então, nas imagens a seguir, temos as representações dos átomos neutros de cobre e do cátion bivalente do cobre, que evidenciam a diminuição que ele sofre com a perda dos elétrons. Então, só a representação, né? Aqui um átomo neutro de cobre, quer dizer que ele não está realizando nenhuma ligação, e o cátion bivalente. Ó, esses 2 elétrons da última camada que ele perdeu. Ele perdeu, não, ele transferiu para um outro átomo com o qual ele esteja fazendo uma ligação. Então, ele perde esse nível ou essa camada de energia. E o cátion bivalente do cobre, quer dizer, aqui ele está sem essa última camada, que eles deixaram, mas não tem os elétrons. O raio iônico de um ânion. Então, quando certo átomo Y ganha elétrons e transforma-se em um ânion, Y-, ele passa a apresentar uma quantidade de elétrons superior à quantidade de prótons. Exemplo, quando um átomo de enxofre perde 2 elétrons. Então, ele vai ficar com 2 elétrons a menos.
Não, desculpa, a mais. Aqui é quando ele ganha, quando ele recebe. Então, ele tinha 16 no seu estado fundamental, sem fazer ligação, recebeu 2, ficou com 18, portanto, ficou com carga negativa. Então, na tabela, observamos que o átomo neutro de enxofre apresenta 16 prótons e 16 elétrons. Já o ânion bivalente do enxofre apresenta 16 prótons e 18 elétrons. Então, quando o número de elétrons nos orbitais dos níveis é maior do que o número de prótons do núcleo, ocorre um movimento de repulsão, que é um afastamento entre esses elétrons, que supera a atração realizada pelos prótons do núcleo. Por isso, ao invés de o átomo sofrer uma diminuição, ele passa a sofrer um aumento no seu tamanho. Nessas imagens aqui, temos as representações dos átomos neutros de enxofre e do ânion bivalente do enxofre, que mostra o aumento que o ânion sofre com o ganho de elétrons. Então, o átomo neutro, né, estado fundamental do enxofre, quando ele recebe 2 elétrons, ele passa a ter um raio maior. Então, o ânion bivalente do enxofre. Então, resumindo, o raio do átomo neutro é maior que o raio do cátion. Cátion é aquele que doa os elétrons. E o raio do átomo neutro é menor do que os ânions. Então, aqui a gente tem os elementos no estado fundamental, o lítio, sódio e o potássio, né, da família 1, que vão doar esse único elétron que eles têm na última camada. E eles ficam, então, com um raio menor. Então, os cátions ficam com um raio menor do que o átomo neutro. Aqui está neutro, aqui estão os cátions. Aqui estão os nêutrons, aqui estão os cátions. E aqui é o contrário, né? Os elementos do lado direito da família, como fluoro, cloro, eles vão receber um elétron. Então, o ânion tem um raio maior do que o átomo no estado neutro. O terceiro ponto, energia, o potencial de ionização, que é a mínima energia necessária para remover o elétron de um átomo, estando esse no estado gasoso. Esse elétron é sempre retirado da última camada eletrônica, que é a mais externa e é conhecida como a camada de valência. Quanto maior o raio atômico, mais afastados do núcleo, os elétrons da camada de valência estarão, e a força de atração entre eles será menor, e, consequentemente, menor será a energia necessária para retirar esses elétrons e vice-versa. Essa propriedade periódica indica qual a energia necessária para transferir o elétron de um átomo em estado fundamental. Então, o chamado estado fundamental de um átomo significa que o seu número de prótons é igual ao seu número de elétrons. Ele não está realizando ligação, né? Com isso, após a retirada de um elétron do átomo, ele é ionizado, ou seja, ele fica com mais prótons do que elétrons e, portanto, se torna um cátion. Por isso, a energia de ionização dos elementos químicos na tabela periódica aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico. Isso é, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, está aqui mostrando, né? Os elementos que estão aqui, o flúor, ele é um elemento que tem uma grande energia de ionização. Essa propriedade tem comportamento inverso ao do raio atômico. Quanto mais próximo estiver o último nível do seu núcleo, maior será a dificuldade de se arrancar um elétron. Então, os átomos maiores apresentam energia de ionização mais baixa. Os átomos menores, como seguram mais fortemente seus elétrons, apresentam energia de ionização mais elevada. Por exemplo, a ionização do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, no estado gasoso, mais energia de ionização, que é o EI, né, vai formar o
o cátion mais um elétron, né? Esse que ele perdeu. Então, a primeira energia de ionização é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira, e assim por diante. Então, a energia de ionização aumenta a cada elétron removido. A energia de ionização também tem uma unidade, que é o elétron-volt. E um elétron-volt é 16 vezes 10 a menos 19 joule. Então, a tabela mostra exemplos de energias de ionização sucessivas. Por exemplo, o átomo de berílio tem número atômico 4, a primeira energia de ionização é 9, a segunda é 18, a terceira 155,4. Então, vocês podem perceber como a cada elétron retirado é mais difícil, né, se arrancar um elétron desse átomo. Mais um exemplo aqui, o magnésio, número atômico 19, a primeira energia, ou seja, a energia de ionização para retirar o primeiro elétron, 7,6, para retirar o segundo elétron, 14,9, e para retirar o terceiro elétron, 79,7 elétron-volt. Então, a análise dos valores citados nessa tabela demonstram que, à medida que os elétrons são retirados, o tamanho do íon resultante diminui, devido à maior atração nuclear sobre os elétrons remanescentes. A retirada de um segundo elétron é mais difícil que a de um primeiro, e assim sucessivamente. A número 4, eletronegatividade, representa a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química covalente em uma molécula isolada. Então, os valores da eletronegatividade dos elementos foram determinados pela escala de Pauling, né, pelo diagrama de Linus Pauling. Então, foi observado que, conforme o raio aumentava, menor era a atração do núcleo pelos elétrons compartilhados na camada de valência. Por isso, a eletronegatividade também aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico, sendo que varia na tabela periódica de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, o elemento que tem a maior eletronegatividade é o flúor, que se encontra aqui na família 7, né, no segundo período da família 7. Aí temos a eletropositividade, que é a capacidade que o átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos, em comparação a outro átomo, na formação de uma substância composta. Visto que o contrário da eletronegatividade, a sua ordem cresce na tabela periódica, também será a sua ordem crescente na tabela periódica, também será o contrário da mostrada para a eletronegatividade, ou seja, será de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, esses elementos que estão aqui, do lado esquerdo embaixo, são os mais eletropositivos. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica corresponde à energia liberada por um átomo no estado gasoso, quando ele captura um elétron. Essa energia é chamada assim porque ela mostra o grau de afinidade ou a intensidade da atração do átomo pelo elétron adicionado. Infelizmente, não são conhecidos todos os valores para as eletroafinidades de todos os elementos, mas os que estão disponíveis permitem generalizar que essa propriedade aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica. Então, a eletroafinidade segue o mesmo padrão da eletronegatividade. A densidade é a razão entre a massa e o volume de um elemento químico. Então, densidade igual massa dividido pelo volume. Portanto, em um período, os elementos mais densos tendem a ser os da região central, pois é onde ocorre a maximização da relação massa sobre volume. Em um grupo, os elementos mais densos tendem a ser aqueles localizados nos últimos períodos, pois o aumento da massa é notadamente maior que o aumento do volume.
Então, a densidade depende fundamentalmente da temperatura. Quando fala-se de elementos no estado sólido e líquido, eles são relacionados à temperatura de 25 graus. E temos o volume atômico. Então, essa propriedade periódica indica o volume ocupado por 1 mol do elemento no estado sólido. Vale lembrar que o volume atômico não é o volume de um átomo, mas é um conjunto de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que corresponde a 1 mol. Então, lembrando que isso aqui é o número de Avogadro, né? Sempre vai ser esse número que vai determinar 1 mol de qualquer átomo ou de qualquer substância. Então, o volume atômico de um átomo é definido não somente pelo volume de cada átomo, mas também o espaçamento que existe entre esses átomos. Então, para calcular o volume atômico, utiliza-se a seguinte fórmula, que é a fórmula da densidade, né? Então, volume igual a massa dividido pela densidade. Só foi invertido. Onde vê o volume atômico, massa é a massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos do elemento, e D a densidade do elemento no estado sólido. Então, a variação, aqui vai para os lados, e um resuminho. Aqui a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica crescem de baixo para cima e da esquerda para a direita. E o raio atômico e a eletropositividade crescem de cima para baixo e da direita para a esquerda. E assim encerramos nossa aula. Muito obrigada.